Salve, salve galera! Paz Uema 2024! Chega mais! A análise de primeiros cantos é agora! Eu sou o professor Romulo Arantes e eu tô aqui para te aprovar. Vem comigo! Ficha técnica da obra. Bem, foi composta em versos. Trata-se, na verdade, de uma antologia poética. São 44 poemas, articulados em duas partes, e essas duas partes, elas apresentam 3 seções. A primeira parte, poesias americanas, a segunda parte, poesias diversas, sendo que na segunda parte, além das poesias de uma forma geral, aparecem os hinos, composições poéticas fortemente musicais, marcadas pelo tom de exaltação. Vamos à obra. Por que primeiros cantos? Primeiros, por se tratar da obra de estreia do autor. É a obra inaugural, obra de estreia. E cantos, por se tratar de uma obra romântica, e uma das marcas características importantes do estilo é a musicalidade. Portanto, trata-se da obra de estreia do autor, que é marcada pela musicalidade ou sonoridade. Esta obra, ela foi publicada em 1846, ou seja, meados, primeira metade do século XIX. E o acontecimento histórico que você precisa lembrar, que está diretamente vinculado ao contexto, ao momento, ao período, é a independência política do Brasil. Por isso, o poema de abertura da antologia é a célebre, famigerada, famosa Canção do Exílio. Bem, quanto à forma, texto composto em versos. Por se tratar de uma obra romântica, não apresenta uma métrica regular. Isso é extremamente importante. Uma das marcas características do romantismo é a liberdade formal ou liberdade de expressão. Ao romântico, o mais importante é colocar para fora o que sente. As construções românticas, via de regra, são líricas, ou seja, marcadas pela dimensão sentimental. O mais importante não é a forma, o mais importante é a livre expressão dos sentimentos. Por isso, não existe um padrão composicional. Embora seja muito maior a propensão para o modelo medieval. Esclarecendo, existem 2 padrões métricos. O padrão clássico, da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, e o padrão medieval, da Idade Média. O padrão clássico é um padrão constituído por versos decassílabos ou dodecassílabos, também conhecidos como alexandrinos. Decassílabo, 10 sílabas poéticas. Dodecassílabo ou alexandrino, 12 sílabas poéticas. Tanto o decassílabo quanto o dodecassílabo constituem composições tipicamente clássicas, portanto cultas, eruditas. Qual o contrário? São as composições medievais, os metros medievais. Redondilha menor, 5 sílabas poéticas, redondilha maior, 7 sílabas poéticas. O padrão métrico medieval é um padrão simples, espontâneo, é um padrão popular. Como o romantismo é um movimento burguês e esta classe social tem suas raízes lá na Idade Média, o romantismo retoma o padrão composicional medieval. Por isso mesmo, há uma propensão ao uso das redondilhas, menor 5, maior 7. Porém, é muito importante salientar, as obras românticas, de uma forma geral, não apresentam preocupação formal. Portanto, embora exista uma propensão maior para os metros medievais, redondilha menor 5, redondilha maior 7, o que verificamos efetivamente é um festival de composições, algumas em redondilha menor, outras em redondilha maior, outras em decassílabo, ou seja, não existe uma padronização. Lembrando, redondilhas, essa é uma referência ao padrão composicional medieval, popular, constituído ou por 5 sílabas poéticas ou por 7 sílabas poéticas. 5 sílabas, redondilha menor. 7 sílabas, redondilha
maior, bem simples, muito simples. 5, 7, 5, 7, menor, maior, morreu. Quanto à espécie, qual o tipo de texto que nós identificamos nesta obra? Poemas, dos mais diversos. Isso ratifica a certeza de que, por ser romântica, esta obra não apresenta preocupação formal. A obra é uma antologia poética, ou seja, uma seleção de poemas. Antologia é uma seleção ou reunião, tá? Poética significa dizer que é uma seleção de poemas. Organizada por quem? Organizada pelo próprio autor, Gonçalves Dias. São ao todo 44 poemas. Então aí está tudo o que você precisa saber desta parte inicial. Forma versos, espécie poemas diversos, um total de 44. São duas partes que compõem a obra. A primeira se chama Poesias Americanas. Por quê? Poesias Americanas, uma referência à América, numa referência ao Brasil, um país da América Latina. Então, essas poesias americanas, em sua maioria, estão centradas na exaltação da natureza, utilizada pelos autores românticos brasileiros como símbolo de nacionalidade, e para o índio, utilizado pelos autores românticos brasileiros como herói nacional. São 7 poemas nesta primeira parte. E a segunda parte se chama Poesias Diversas, exatamente pelo caráter libertário da obra, ou seja, pelo fato da obra não apresentar um rigor ou padronização. Como há uma liberdade, aqui são poemas diversos, tanto na forma quanto na abordagem temática, sendo que essas poesias diversas são constituídas, às vezes, por textos nacionalistas ufanistas, ou seja, que exaltam a pátria, por textos indianistas, ou seja, que convencionalmente são feitos para exaltar o índio como herói, e por textos amorosos, ou seja, que apresentam o sentimento amoroso como tema central. Bem, interessante salientar que são 3 sessões. São 2 partes, mas 3 sessões, porque a segunda parte ela se subdivide em poesias diversas e hinos, sendo que os hinos são poemas normalmente de homenagem, ou seja, são poemas marcados pelo caráter de exaltação. Então, muito tranquilo, olha a sistematização. Chegamos aqui a um estudo ainda mais aprofundado. Os poemas que integram a primeira parte, a primeira sessão. A célebre canção do exílio, quando eu chamo de célebre, estou me referindo à sua fama, à sua notoriedade. Trata-se do poema mais popular da literatura brasileira. O poema que foi mais revisitado, às vezes para reafirmação, como acontece, por exemplo, no hino nacional. Outras vezes para a negação, como acontece nas construções modernas de uma forma geral. Um bom exemplo são os poemas compostos pelo autor Oswald de Andrade, o ícone da primeira fase moderna. Oswald de Andrade compôs diversos poemas paródicos, dentre os quais eu destaco o Canto de Regresso à Pátria, que é uma desconstrução da Canção do Exílio. Canção do Exílio, portanto, o poema mais popular de nossas letras. Trata-se de um canto de louvor à pátria. A voz poética se encontra saudosa da terra natal, se encontra no exílio e faz uma espécie de jogo introspectivo, num monólogo interior, e acaba fazendo um comparativo entre o que está experimentando no exílio, que gostaria de voltar a experimentar na pátria distante. O poema apresenta nacionalismo ufanista, apresenta postura lusofóbica ou anti-lusitana. O Canto do Guerreiro, que é um poema indianista, o Canto do Piaga. Interessante porque ambos são indianistas, mas o primeiro fala sobre o guerreiro e o segundo fala sobre o pajé. Pajé. O que é o pajé, professor? Quem era o pajé? O pajé era o mais velho, o pajé era aquele que tinha função de cura. Tá? O pajé era sempre o mais velho da tribo e ele tinha uma função de cura, ele tinha uma função mística.
O pajé era o responsável pelos rituais, por toda a ritualística pagã, ou seja, politeísta dos índios. Aí o Canto do Índio, olha só, mais um texto na linha indianista. Caxias, que é um poema de homenagem à terra natal do autor, foi lá que ele nasceu, Caxias, no estado do Maranhão. Inclusive o autor nasceu em Caxias há exatos 200 anos. Estamos comemorando o bicentenário de nascimento do autor. Deprecação é um poema na linha indianista, é um poema diferente, porque a exemplo do Canto do Piaga, nos apresenta uma crítica à ação danosa do colonizador em relação à dizimação da cultura nativa. Diferente porque os poemas indianistas normalmente são feitos para a exaltação do índio como herói. E tanto no Canto do Piaga quanto no Deprecação, existe uma postura lusofóbica de crítica à ação portuguesa, o que é incomum considerando que as construções românticas não são caracterizadas pela crítica, e sim pela dimensão de exaltação. O Soldado Espanhol é um poema na linha amorosa. Um poema muito interessante, um poema que tem um andamento prosaico, ou seja, ele tem um andamento narrativo, e ele conta uma história triste. Amor como sinônimo de dor, que é tipicamente romântico. É uma história triste de um soldado que deixou sua esposa e foi para a guerra, e ao sair, ela se comprometeu que esperaria por ele, um compromisso de fidelidade. Ele parte para a guerra, muitos anos depois, sem mandar notícias, ela acreditando que ele houvesse morrido, sendo assediada por outros homens, acabou cedendo e acabou se relacionando com outro homem, imaginando a viuvez. Só que o seu marido retorna e ao retornar encontra sua casa em festa, flagra a esposa com outro homem, é crime passional. Curioso porque nós não temos aí por parte do autor a intenção de criticar a violência contra a mulher. Na verdade, na mentalidade da sociedade do século XIX, patriarcal e machista, esse crime cometido foi um crime passional, foi um crime por amor e em defesa da honra, né? Isso inclusive era legal, lamentavelmente, mas era o padrão da época. Então o que nós temos aqui não é a denúncia do feminicídio, absolutamente. O que nós temos é a celebração do amor, que na ótica romântica é sempre associada ao sofrimento, que resulta em tragédia. A segunda seção, poesias diversas, e aqui nós vamos nos surpreender com algumas construções, é o caso de A Leviana. A Leviana é adúltera. Então, a dissimulada, a fingida, adjetivos que são incomuns para a figura feminina nas construções românticas. Minha musa, interessante porque essa musa com maiúsculo aqui é uma referência clássica, e o romantismo é anticlássico. Então, nesta composição, a intenção do eu lírico em estabelecer um contraponto entre a musa clássica e a musa romântica. É um texto interessante com viés metalinguístico, inclusive. Aí tem uma sequência de textos convencionais, desejo, seus olhos, inocência, pedido, desengano, minha vida e meus amores, recordação, tristeza, o trovador, e aí nós observamos o aspecto natural de revisitação ao período do medievo. A escola literária da Idade Média era o trovadorismo, naturalmente o romantismo, por ser um movimento burguês e a burguesia tem suas raízes na Idade Média, acaba tendo pontos de contato com o trovadorismo. Amor, delírio, engano, atmosfera romântica, delírio, epsédio. Este é um poema de origem clássica e esse tipo de composição tem normalmente uma dimensão de sofrimento, né? Via de regra está associada à homenagem póstuma, né? Poemas que têm um tom sofrível normalmente. Sofrimento, dimensão romântica, visões. O vate é o profeta, é aquele que vaticina, né? A morte prematura, aqui tem dois textos diferentes, porque os títulos remetem a uma dimensão social, o que é incomum para o romantismo. A mendiga, uma figura caricatural, e a escrava. Então nós teríamos aí a denúncia de dois problemas sociais, que é a fome, o desamparo, a marginalização e a escravidão, o sistema escravista. São textos incomuns, porque as construções românticas, de regra, são alienadas. Ao Dr. João Duarte Lisboa Serra, aqui você percebe que é um poema de homenagem, né? Um poema encomiástico, ou seja, bajulatório, de exaltação.
desterro de um pobre velho, orgulhoso, cometa, o ouro, a um menino, Misermos, o pirata, a vila maldita, cidade de Deus, quadros da minha vida, dimensão autobiográfica, os hinos, o mar, aí a natureza, ideia de Deus, o misticismo, romper do amanhecer, natureza, a tarde, natureza, o templo, dimensão mística, Tideum também, a Deus, uma dimensão sentimental, um lirismo exacerbado. Aí estão, portanto, os 44 poemas da antologia. Gênero lírico, definição clássica voltada para a natureza sentimental do texto poético. Então você encontrou um poema e esse poema é sentimental, é lírico. A expressão deriva de lira, um instrumento musical que era usado na Grécia Antiga para acompanhar os poemas, que eram cantados. É importante salientar que nesta antologia, Primeiros Cantos, além do lirismo, que é o que predomina, nós temos textos nacionalistas e indianistas. E esses textos normalmente apresentam um apelo épico. As obras românticas, via de regra, não têm ligação com o épico, a não ser que essas obras românticas elas sejam excepcionalmente nacionalistas e indianistas, porque aí nós teremos o resgate do passado com a intenção de exaltação de um herói. Os textos indianistas, eles apresentam um herói local, que é o índio, apresentado inclusive como um bom selvagem, em contraposição ao herói romântico europeu. A escola literária é o romantismo brasileiro, primeira geração da poesia romântica no Brasil, é conhecida como nacionalista, indianista, lusófoba, que significa aversa aos portugueses, ou religiosa, uma vez que o romantismo é um movimento burguês e a burguesia tem suas raízes na Idade Média. Portanto, a religiosidade é uma das marcas características da classe social burguesa e, por consequência, do romantismo. Predomínio de textos nacionalistas ufanistas, lembrando que o ufanismo significa simpático, né? Então, o nacionalismo ufanista é o nacionalismo simpático. Se eu tenho simpatia em relação à pátria, eu só mostro os aspectos positivos. Textos indianistas foram pactuados. Importante lembrar da distinção entre o indianismo da poesia e o indianismo da prosa. O indianismo da poesia representado exemplarmente pelo Gonçalves Dias e o da prosa representado exemplarmente por José de Alencar. Bem, em relação ao indianismo presente nas duas construções, indianismo é a exaltação do índio como herói. Porém, na poesia, o índio é um bom selvagem, na prosa não. Em Guarani, o Peri já convive com Ceci, que é uma branca. Em Iracema já convive com Martim, que é um branco. Então, nós não temos mais a teoria do bom selvagem, nós já não temos mais essa ideia do índio puro antes do contato com o branco. Essa é uma distinção importante. Bem, eu coloquei um item para resolução. Eu aproveitei aqui um item muito interessante, um item do Enem. Começamos sempre pelo enunciado, lembrando que a única diferença efetiva em linguagens da prova do Enem para a prova da UEMA é que a prova do Enem é uma prova que não tem uma lista de obras literárias. E por isso mesmo as questões tendem a ser questões contextualizadas que cobram de uma maneira muito sutil o conhecimento específico de uma determinada obra. Já o EMA, por ter uma relação de obras, cobra de uma forma profunda as obras. A questão aqui é importante porque ela simula um aspecto significativo do nosso estudo. Veja só, temos enunciado. A leitura comparativa dos dois textos acima indica que, vamos lá, né? Veja que o texto 1 foi composto por Gonçalves Dias. Agora, mais importante do que isso é observar que se chama o canto do guerreiro, ou seja, o canto de um índio que vai para a guerra, de um herói. Esse texto pertence à obra Primeiros Cantos. Então veja, extremamente importante, é um poema indianista. Ele foi concebido, portanto, dentro de uma lógica de criação de um herói nacional, de um mito nacional, que é o índio. E esse mito nacional, ele foi apresentado como um bom selvagem. Ele terá as mesmas características do herói europeu, com um aspecto superior, que é a bondade inata. Ou seja, ele nasceu para fazer o bem. Ele vive de forma primitiva em contato com a natureza, por isso não foi corrompido pelo meio. Esse texto aqui é do século XIX, esse texto pertence ao romantismo. Já o texto 2 é do Mário de Andrade, esse texto é do século XX, esse texto é moderno. E veja, por favor, o título, Macunaíma. Epílogo significa fim.
O romance Macunaíma, que é um romance moderno, ele apresenta uma divisão em capítulos, e o último capítulo se chama Epílogo, que é o desfecho da obra. Muito interessante, inclusive. Então vamos lá. Aqui na Floresta dos Ventos... meu amigo. Na floresta, veja por gentileza que nós temos a natureza. Essa natureza é uma natureza local, natureza tropical, natureza americana, natureza brasileira. Significa dizer que esse índio se encontra numa condição primitiva, ou seja, ele é um bom selvagem. Aqui na Floresta dos Ventos batida, façanhas de bravos, acontecimentos, realizações não geram escravos, que estimem a vida sem guerra e lidar. Não, aqui ninguém herdou, aqui tudo é forjado, e forjado na luta. Ouvi-me, guerreiros, isso aqui é um vocativo, viu? Ouvi meu cantar, valente na guerra, quem há como eu sou? Pergunta retórica, ninguém. Quem vibra o tacape, que é um instrumento utilizado para a luta, um porrete com mais valentia, ninguém. Quem golpes daria fatais como eu dou, ninguém. Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou. Nós temos aí, rapaz, o eu lírico em um tom de exaltação, de supervalorização, se colocando como um ser supremo, esse ser que vive na floresta de forma reclusa, de forma completamente primitiva, ele é um bravo guerreiro. Ele se dirige aos demais guerreiros, exaltando os seus feitos. Um texto perfeitamente indianista. Macunaíma, expressão tupi que significa grande mal. O personagem central é um anti-herói. Desconstrói, portanto, o heroísmo presente na construção anterior. Acabou-se a história e morreu a vitória. Opa! A história acabou e não tem um final feliz. Não tem glória, tem a morte. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangolomolângulo na tribo Tapanhumas, é a tribo do Macunaíma. E os filhos dela se acabaram de um a um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos fura-puxadouros, arrastadouros, meio barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão e deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos, cômicos. Pançudos cômicos. Quem podia saber do herói? O herói não é um herói, o herói é um anti-herói. O personagem ele tem qualidades, mas tem defeitos também. Então nós temos uma contraposição ao canto do guerreiro. Quando comparamos os textos, verificamos que os personagens são índios, só que um é um herói romântico, o outro é um anti-herói concebido pelos autores modernos para a contraposição do heroísmo romântico. Bem, letra A. A abordagem da temática adotada no texto escrito em versos é discriminatória. Tá louco, rapaz? Nunca. Em relação aos povos indígenas. Muito pelo contrário, é de exaltação. Os versos em primeira pessoa revelam que os indígenas podiam expressar... Não, aí é loucura. Aí é loucura. Os indígenas não estão se expressando poeticamente. O autor criou um personagem que é o eu lírico, e esse eu lírico ele está representando um guerreiro. Então nós temos o eu lírico que está sendo colocado como um guerreiro. Quem está falando? Quem está falando é um personagem de ficção criado pelo autor, não os índios. Está errado? As perguntas. Quem há como eu sou? Texto 1. Quem podia saber do herói? Texto 2. Expressa diferentes visões da realidade indígena brasileira. Completamente. Um é um herói. Outro é um anti-herói. Super valorizado. O outro apresentado ironicamente como um herói. É o representante do povo brasileiro, mas que vem de uma história de problemas, de casos cômicos, vexatórios, ridículos, patéticos. A letra C, portanto, é a nossa resposta. Sede campeão em aprovações. O texto romântico, assim como modernista, aborda o extermínio dos povos. Está errado, rapaz. O texto romântico apresenta um personagem, quem está falando, o eu lírico é um guerreiro indígena e supervalorizando seus feitos. Ambos têm como tema a figura do indígena brasileiro, sim, apresentado de forma realista e heróica. Peraí. Como símbolo máximo do nacionalismo romântico. Opa. Forma realista. Texto 2. Certo. Heróica. Texto 1. Como ele não falou respectivamente, tudo bem. Mas como símbolo máximo do nacionalismo romântico, aí está errado.
Porque Macunaíma, texto 2, não é nacionalismo romântico, é nacionalismo moderno, que é paródico, que é um contraponto, é uma forma de ridicularização. Sendo assim, me despeço de vocês, tentando deixar muito claro: conhecimento é poder, como disse Francis Bacon há muito tempo. E eu quero você empoderado para chegar lá na prova e arrebentar. Valeu, galera!